A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Abraço carinhoso, sincero, fraternal e apertado em você que acompanha o Aprendiz Cristão. Querido, estamos aí a todo vapor, gravando umas breves reflexões, uns breves ensinamentos para o nosso elevo espiritual. E a proposta para o nosso bate-papo de hoje está em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Eu quero falar nesta oportunidade que o Evangelho tem espinhos, mas e daí? O Evangelho tem espinhos, mas e daí? Quem é crente antigo, igual eu sou, eu tenho mais de 30 anos de fé, e eu conheci a igreja anteriormente, no ano de 84, 83 mais ou menos, e havia um cantor evangélico, cantor por nomes Marcos Antônio, que ele cantava esse louvor, Pregadores de Rosa, talvez você conheça. Pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Se eu estivesse num culto e o cantor Marcos Antônio estivesse ali e ele pregasse, cantasse, na verdade, Pregadores de Rosa, e eu fosse pregar após ele, eu falaria: meu irmão Marcos, o Evangelho tem espinhos, mas e daí? Por que eu digo esse e daí? Porque embora o Evangelho traga consigo os espinhos, é da natureza da planta, ela vem com os espinhos, com a rosa, com a flor, ela tem os espinhos, mas a beleza da rosa não se pode afogar, abafar por causa do espinho. É interessante a leitura quando fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, com excelência. A palavra diz que não devemos parar, porque no mundo teremos aflições. Então a própria palavra revela acerca de crises, dramas, caos que nós estaríamos enfrentando. O próprio apóstolo São Paulo, ele tinha um espinho na carne. O espinho da carne já foi muito especulado o que seria o espinho na carne. A minha interpretação do espinho da carne, o que eu entendo do espinho da carne, seria um espírito maligno que queria que ele se vangloriasse, que ele se exaltasse. Eu digo isso olhando para a vida de Paulo como um todo. Quando ele foi fazer a obra, chamavam ele de Júpiter, chamavam ele de coisas grandes. Quando ele foi revelado, digamos assim, dito lá pelo Espírito de adivinhação em Atos 16, foi dito assim: esses que pregam a palavra são santos homens de Deus. O espírito maligno não estava dizendo nenhuma mentira, mas Paulo sabia que era um espírito maligno que queria que ele se inflamasse, que ele trouxesse para si a glória que ele sabe que não era dele. Então, era algo para ele querer se exaltar, uma luta muito grande. E Deus falou para ele que não tiraria o espinho e que a graça de Deus bastava para ele. E quando eu falo o Evangelho tem espinhos, e daí? Eu me recordo que hoje, por exemplo, muitos ganharam uma cesta de café da manhã e lá tinha as rosas, as flores. Então a rosa foi colhida, foi tirada com espinho e depois lá na floricultura foi tirado o espinho, mas foi enviado a rosa. A rosa, as flores, até hoje elas enfeitam o buquê da noiva. Não é porque existem os espinhos que vai se deixar de usar as rosas, as flores, porque tem um espinho. Remove o espinho. Eu acho interessante essa visão porque a Bíblia diz assim: examinai tudo e retenham bem. Se você gosta de comer peixe, você come peixe, mas tira os espinhos. Se você gosta de comer frango, você come o frango, mas tira as penas. Então tem coisas que nós temos que remover, mas não podemos descartar, porque simplesmente há a existência de algo que nos é contrário, que nos é indigesto. Então o Evangelho tem espinhos, mas e daí? O espinho
as lutas, as crises, é até para nos ensinar alguma coisa. Tem algo didático nos espinhos para nos ensinar. Olha que Deus é amor, mas é justiça também. É para você não apagar a sua mente que é só amor, 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 amor. Não, tem a justiça. E a justiça, ela vai prevalecer a questão do amor. No final de tudo vai prevalecer o juízo de Deus, a justiça de Deus. Ele é justo e não pode negar-se a si mesmo. Eu vejo pessoas pecadoras até hoje discursando: ah, mas como Deus é mau, como Deus é ruim, como se as pessoas fossem melhores que Jesus, melhores que Deus, melhores que o Senhor. O Senhor tem algumas punições para quem não obedece, porque obedecer não é algo que tem que se acontecer na nossa vida por mera obrigação. Devemos obedecer porque entendemos que obedecer é uma bênção. Obedecer é bom para a nossa vida e não é meramente uma questão de obrigação. Eu estou te obrigando e você obedeça totalmente contrariado. Você vai obedecer porque faz bem para você. E nós temos que entender essas coisas. Então, querido, o evangelho tem espinhos. Mas e daí? Não é porque há espinhos que você vai mudar. Não adianta mudar de igreja, querido. Se lá se prega a verdade, se prega a palavra, se usa a Bíblia, vai ser dita a verdade uma hora ou outra. Se não for dito pelas pessoas locais, quem vier de fora cooperar vai falar a verdade. É igual quando nos entregam um tema e a gente lê todo o contexto, a gente vê que a igreja vai apanhar, digamos assim, pelo que o contexto fala. Mas eles viram apenas o texto do versículo e acharam bonito. E aí fica difícil. Mas então que ele não fique preocupado, porque o evangelho traz consigo os espinhos. Olhe para a beleza da rosa, da flor, a sua formosura, o seu cheiro, a sua fragrância, e deixe os espinhos para lá. Tire os espinhos, mas não deixe de ter as rosas na tua vida. Essa é a palavra hoje aqui do Aprendiz Cristão. Eu espero que tenha falado contigo um pouco e que você compartilhe esse vídeo com alguém. Vamos aumentar essa corrente de boas novas. Travou em 620 inscritos. Eu quero ver se eu chego a 1000 para ver como vai ficar essa questão de ter 1000 inscritos. Se vai aumentar a possibilidade de nós gravarmos mais coisas, recebemos recursos talvez para que possamos fazer melhor o que fazemos já. Vamos ver, está na mão de Deus. E deixe o seu comentário, porque através do seu comentário a gente consegue interagir, saber se está tendo eficácia o que estamos falando e se algo a mais pode ser agregado à nossa fala. Querido, beijo no coração, abraço sincero e até o próximo Bom Aprendiz Cristão.